Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre o livro Dear Martin, escrito pela Nic Stone. Dear Martin é o primeiro livro da Nic Stone, que é essa que está na foto aqui. Ela nasceu em Atlanta, nos Estados Unidos. Ela trabalhou muitos anos como monitora de adolescentes. Ela se mudou para Israel e morou em Israel por algum tempo, mas depois ela voltou para os Estados Unidos. Atualmente ela mora em Atlanta. E o primeiro livro dela, como eu já falei, foi Dear Martin. Esse livro, ele conseguiu um feito que foi entrar para a lista do New York Times Bestseller List, que para quem gosta de acompanhar quais são os livros mais vendidos, quais são os livros que estão indo muito bem, assim, nas críticas e tudo mais, essa é uma boa lista, é a lista, acho que, mais renomada que existe. Não tenho certeza se ele foi em primeiro lugar, mas pode ser que tenha sido, tá? Não descarto completamente a possibilidade. Só não vou falar que foi, porque normalmente quando os livros são em primeiro lugar, vem escrito na capa. E nesse daqui, como vocês podem ver aqui em cima, não tá escrito que foi em primeiro lugar, tá vendo? Só tá escrito que foi, que ele entrou na lista. E esse livro foi um dos 4 livros que, quando eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando e tal, que eu ia comprar mais livros, né, pra me antenar mais, pra me atualizar mais sobre essa questão racial, esse foi um dos 4 livros que eu falei que eu ia comprar. Eu já fiz um vídeo sobre o primeiro livro que eu li dos 4 que eu comprei, que foi o Na Minha Pele. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês. E basicamente é isso. O livro vai contar pra gente a história, ou melhor, vai contar pra gente o senior year de um menino que se chama Justice, que é um menino que mora em Atlanta e que, na verdade, tem um senior year bem conturbado. Senior year, pra quem não sabe, é o último ano do ensino médio lá nos Estados Unidos, porque diferentemente daqui, que são 3 anos, lá nos Estados Unidos são 4 anos. Então, basicamente, senior year seria aí o terceirão deles, mas não é terceiro porque é o quarto. Mas enfim, vocês entenderam. E aí, basicamente, o que acontece? No começo do ano escolar, tipo assim, acho que eles nem tinham voltado às aulas ainda direito, o Justice, ele tá andando assim na rua, ou melhor, ele vê uma menina, tipo, que tá nitidamente bêbada, tipo assim, prestes a dar PP, e ele vê que essa menina, na verdade, é a ex-namorada dele. Ela tá tentando entrar no carro, ela tá tentando entrar no carro pra poder dirigir o carro, pra poder voltar pra casa depois de uma festa, mas, igual eu falei, ela tá muito bêbada, tipo assim, prestes a realmente, tipo, vomitar e dar um PTzão, enfim. E, consequentemente, ela tá fora de si, ela não consegue dirigir. Ele, tipo assim, o que você faria nessa situação? Obviamente você iria ajudar a pessoa, né? Ainda mais se for uma pessoa que você conhece há um tempo, que foi sua namorada, né? Que no caso é a ex-namorada dele. Ele vai lá e tenta ajudar ela. Já tá escuro e tudo mais, e aí ele tenta ajudar ela, assim, ele tá lá ajudando ela meio que tem uma certa resistência, porque ela fala que não, porque eu vou conseguir dirigir sozinha, obviamente ela não vai conseguir dirigir sozinha, e aí ele, tipo, tenta ajudar ela, assim, e aí de repente chegam os policiais e prendem ele. Falam que ele tá tentando assaltar ela, que ele tá tentando abusar dela e tudo mais, botam a algema nele, algemam ele. E aí ele fica lá naquela situação nas algemas. O que meio que salva ele foi que ele tinha chamado os pais dela, ele tinha mandado uma mensagem pros pais dela, os pais dela já estavam a caminho. Então na hora que, quando os pais dela chegam lá, eles viram e falam assim, olha, eles viram e falam pro policial, olha, ele não é um bandido, ele tava tentando ajudar, ele mandou uma mensagem pra gente. O policial não acredita nos pais dela, vale ressaltar. E aí eles chamam uma outra mulher, e aí só quando chamam essa outra mulher que o policial finalmente decide soltar o Justice. E basicamente essa experiência que ele passou nessa noite vai mudar pra sempre a vida dele. E ele começa a fazer um estudo, um experimento, que é o quê? Ele começa a estudar a obra do Martin Luther King e começa a escrever cartas para o Martin Luther King num caderno. Todas essas cartas começam com Dear Martin, né? Eu falo Dear Martin, mas na realidade seria Dear Martin. Então é daí que vem o título do livro. E aí, basicamente, a história vai ser essa. A gente vai acompanhar o senior year dele e ele vai meio que tá fazendo esse estudo, assim, né? De escrever essas cartas, de estudar a obra do Martin Luther King e tudo mais. No Goodreads, que é a rede social de leitura que eu uso, eu dei uma nota de 5 estrelas para esse livro e eu vou explicar o porquê. Basicamente, esse livro ele fala sobre um tópico muito importante, um tópico muito atual, né? Um tópico que a gente precisa aprender mais, que é sobre o racismo. Basicamente essa coisa aí do policial, né, eu acho que ficou bem óbvio, mas mesmo assim eu vou explicar. Obviamente o policial só meio que prende ele, só coloca ele nas algemas porque ele é negro, né, tipo assim, se ele fosse um menino branco, com certeza o policial não teria tido a mesma atitude que ele teve. E basicamente é isso, assim, o livro ele vai discutir o racismo, ele vai falar sobre várias coisas que eu pelo menos tinha muitas dúvidas, várias coisas muito importantes, ele fala sobre cotas, fala sobre essa coisa de cotas raciais nas universidades, tá? Quando eu disse cotas eu queria dizer isso.
Fala sobre essa questão da brutalidade policial, né, que a gente viu esse ano com o George Floyd. Esse livro, inclusive, foi lançado em 2019 e esse ano foi lançada a continuação dele, que é o Dear Justice. Eu já tô super curioso pra ler. E eu dei 5 estrelas justamente porque foi um livro que, assim, eu tenho que admitir que o primeiro capítulo eu não gostei muito. Eu achei meio lento, sei lá, eu não gostei, definitivamente não gostei. Mas, obviamente, eu não parei de ler no primeiro capítulo, né, continuei lendo, e aí, a partir do segundo capítulo, eu simplesmente me apaixonei pelo livro, e eu simplesmente não conseguia parar de passar as páginas, sabe? Eu toda hora queria ler, queria ler, e é assim que eu sei que um livro foi 5 estrelas pra mim. Ele fala sobre um tópico importante, ele me deu vontade de continuar lendo, e uma coisa que foi muito importante, assim, foi que apesar dele ter, né, feito esse papel de me introduzir mais nessa questão racial e tudo mais, ele também teve um papel muito importante que foi mostrar pra mim o seguinte, que eu preciso continuar lendo, sabe? Eu preciso continuar estudando sobre esse assunto, sabe? Eu preciso continuar lendo outros livros, escutando outras vozes, entendeu? Não adianta você achar que você vai ler um livro sobre racismo, pronto, já vai ser, tipo, super expert. Até porque o que esse livro mostra pra gente é que o Justice, ele é um menino com muitas dúvidas. Ele é uma pessoa com muitas dúvidas, ele não sabe ainda como lidar com o racismo, ele ainda não sabe como lidar com a injustiça que acontece no mundo, sabe? Ele tem muitas dúvidas, tem muitos questionamentos, ele é um menino super bom. Ele é super bom academicamente, super prestigiado, tanto é que ele acaba passando em Yale, que pra quem não sabe é uma das melhores universidades dos Estados Unidos, inclusive por muitos rankings ela é considerada a melhor universidade dos Estados Unidos. Então assim, ele é uma pessoa com muitas dúvidas, ele é uma pessoa que não entende ainda muito bem como que é a relação dele com a sociedade e tudo mais. Então assim, se até ele tem dúvidas, né, obviamente nós que não estamos inseridos, que não sofremos com racismo, nós vamos ter ainda mais, né? Então por isso que a gente precisa estudar, por isso que a gente precisa ouvir essas vozes, a gente precisa ler cada vez mais livros. E tem uma frase aqui no verso do livro, né, na contracapa, que eu acho que é muito interessante de ser lida. Obviamente ela tá escrita em inglês, mas eu vou traduzir, que é: Justice é um bom menino, um estudante de honra, sempre pronto para ajudar um amigo. Então, por que é ele que está algemado, né? Por que ele é a pessoa nas algemas? Então essa é uma frase que eu achei muito legal. Infelizmente, esse livro não foi traduzido para o português ainda. Caso ele tenha sido, eu vou colocar aqui, mas eu acho que não foi. E, na verdade, ele, assim, igual eu já falei, ler em inglês pra mim não é um problema, mas ele é escrito com muitas gírias. Assim, a autora, ela realmente usou muitas e muitas gírias na hora de escrever, e eu acho que isso pode atrapalhar a leitura se for uma pessoa que não for tão familiarizada com as gírias. Por exemplo, como você falaria, ou pelo menos o que você acha que é essa palavra aqui? Isso é um because. E mais ou menos aí, tipo, ok, não tem nada a ver com o livro agora, né? Mas quando eu queria muito escutar um álbum de uma cantora que chama Lizzo, e aí o álbum chamava Because I Love You. Tipo, na minha cabeça ele chamava Because I Love You, mas eu não conseguia achar de jeito nenhum. Qual foi a minha surpresa quando eu descobri que eu não tava achando o álbum, porque na verdade tinha que escrever assim, ele se escreve dessa maneira. Pois é, exatamente, eu não tava achando por causa disso. Então, assim, só pra vocês terem uma ideia das gírias, assim, como é que elas funcionam. Dear Martin, com certeza, não foi o meu melhor livro desse ano e tudo mais. Eu realmente acho que ele poderia ser um pouco melhor escrito, assim. Eu acho que a autora, principalmente, acho que talvez fosse o primeiro livro dela, né? Então, ela não escreveu tão bem, mas igual eu falei, acho que não prejudicou. O tópico é muito importante, o assunto é muito importante, eu achei os personagens muito legais, eu consegui me conectar bastante com os personagens. E é isso, assim, eu gostei muito, é uma leitura que eu super recomendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem, compartilhem, ativem o sininho das notificações e inscrevam-se. É isso, tchau, tchau!